Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui do canal Arqueologia com Érica. Vamos dar continuidade hoje à parte da arqueologia bíblica. E a nossa convidada entrou, a arqueologia bíblica com a Lindy. Vou colocar ela aqui na live. Só um segundinho, pessoal. Ai, toda vida para colocar a pessoa eu demoro um pouco. Dando certo. A Lindy logo vai estar entrando para a gente continuar o tema que a gente vem debatendo da arqueologia bíblica. Olá, Oi, Lindy. Ai, eu não tô te vendo. Boa noite, tudo bem? eu estou te vendo. Tá me vendo? Poxa, Eu, mas será que o pessoal tá vendo? Pessoal, vocês poderiam dizer, porque sempre, eu não sei por que acontece isso no início das transmissões aqui das lives do canal, às vezes acontece isso comigo e com a Lindy. É como se a gente não conseguisse se ver. Ela tá me vendo, mas eu não estou a vendo. Vocês estão vendo as duas? Vocês poderiam só sinalizar pra gente, para que não saia. Boa tarde, Eduardo. Para que não saia só eu, porque teve uma vez que na live saiu só. A Lindy não saiu, simplesmente. Ó, Lindy, tem uma pessoa dizendo que não está vendo ai, que você. lástima. O Eduardo também, não estou vendo ela. Será que é alguma coisa na câmera? Algo Não, assim? gente, eu não sei. Sempre acontece, Sempre. sempre acontece isso. Então. Pois é, o pessoal só está me vendo. E é importantíssimo que eles vejam você Pois é, também. ir Deixa. e entrar. Clica na câmera. Só se você sair e entrar de novo, ou então clica na câmerazinha, tem um microfone, tem a câmera. Será que Não está está. desligada? Quer ver? Olha, agora vai ter. Ó, agora desligou. 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 E está voltada para você mesmo. Nossa, gente, por que acontece isso, será? É uma coisa que sempre vem acontecendo nas lives. E a gente está aprendendo ainda a utilizar essa ferramenta, mas vai ficar 100%, com certeza. Então, Lindy, você vai sair e entrar de novo? Tá, ok. Vai dar certo. Então, pessoal, sempre vem acontecendo isso. E só mais com relação à Lindy, né? Porque o Diogo, ele quando participa, oi Diogo, boa noite. O Diogo, quando participa, ele sempre consegue entrar. Eu não sei por que acontece isso. E a Lindy, ela vai apresentar, assim, muito material, ela trabalha com pesquisas nessa área, e é importantíssimo. Hoje a gente vai falar da questão messiânica de Jesus, do personagem Jesus, como surgiu essa questão messiânica, de fato, como foi criado o cristianismo, e a gente vai abordar um pouco sobre um livro, O Messias de César. É muito interessante esse livro, todo mundo deveria ler. Mas deixa eu ver se ela entrou aqui novamente. Inclusive, eu vou fazer um estudo mais aprofundado desse livro no meu canal lá no YouTube. Vamos ver se agora vai dar certo. Pronto, adicionei ela. Vamos ver. Está me vendo? Não, não tô te vendo. Eu não E o acredito. pessoal, pois é, não, engraçado isso, né? Por que que acontece isso? Pois é. Pessoal, vocês estão vendo a Lindy? Se vocês puderem só confirmar se estão vendo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É, não, já mexi aqui, já a questão da câmera. Pois é, o pessoal está dizendo que também não está te vendo, Lindy. Infelizmente, nem eu nem eles. Ou seja, vai sair. Assim, se você quiser continuar dessa forma, porque provavelmente vai sair só eu na filmagem. O que é que Vamos você acha? fazer o seguinte: vamos mudar a tática.
Você manda o convite para mim, então, porque quem está mandando sou eu. Quem sabe agora. Ah, pronto, pois agora eu vou te mandar o convite, tá bom? Assim, você vai sair, aí eu vou te mandar o convite, esperar você entrar. Isso. Tá ótimo, vamos ver se vai dar certo, pessoal. O tema de hoje é importantíssimo, muito. Esse livro é uma joia rara, de fato. Deixa eu ver se a gente só resolve esse probleminha aqui inicial. Boa noite a todos, bem-vindos. Deixar a Lindy aparecer novamente. O meu áudio tá legal, pessoal? Assim, acredito que esteja. Vamos só solucionar essa questão da Lindy mesmo, para que seja explanado da melhor forma possível esse assunto para vocês. Deixa eu ver se ela entra para a gente adicionar. Pronto, eu vou enviar o convite para você, Lindy. É, pronto, eu te enviei o convite. Ah, agora sim. Agora eu tô vendo. Pronto, agora, olha, agora tá me vendo? Então, agora descobrimos qual foi a cartada. Descobrimos o problema. Então, sempre a questão é eu entrar e te enviar o convite. Ah, Exatamente. É isso aí. nossa, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Boa noite para você também. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live aqui com Arqueologia Bíblica, com a pesquisadora Lindy Barbosinha. Tem o Instagram dela aí, pessoal, sigam. Ela está sempre postando muito trabalho lá, sempre trabalhando com essa questão dos apócrifos, da questão bíblica, desse tema. Ela é escritora também. Depois a gente vai falar um pouquinho, ela pode falar do livro dela. E assim, agora deu certo. Vocês estão vendo as duas, o áudio tá legal das duas. Desculpem os percalços, porque infelizmente acontecia isso, mas agora não vai mais acontecer. A gente solucionou o problema e é isso. E aí, Lindy, tá me ouvindo normal? Tá me vendo? Sim, estou te ouvindo normal. Normal. Ótimo, ótimo. Então, você quer falar algo pro pessoal? Bom, vamos começar a live. E aí a Vamos gente lá já começa. começar. Caso você queira dar algum recado, pessoal, a Lindy também, a Arqueologia Bíblica, tem um canal no YouTube, certo? Para quem quiser acompanhar lá também. E o Arqueologia com a Érica também já está, acredito que boa parte das pessoas já sabe, mas quem não sabe ainda está lá no YouTube. Eu comecei a postar uns estudos lá. Estava complicado, eu quase que não ia, assim, muita cobrança para ir para o YouTube. Mas eu comecei a perceber que aqui o Instagram, a gente tem uma certa limitação. Por exemplo, quando a gente quer fazer uma live com maiores explanações, maior, assim, aprofundamento que a gente quer pôr, né, Lindy, slides. E a gente, infelizmente, não tem essa ferramenta aqui. Então, lá eu achei, assim, eu acho muito melhor por conta disso, para fazer essa questão de lives, explanar certos estudos, dá para fazer de uma forma melhor lá. E aí tá lá o canal, Arqueologia com Érico, o canal da Lindy também, Arqueologia Bíblica. Quem não Ah, segue, precisa seguir. Arquibíblica, né? É ARQ ponto, aí bíblica. Que é isso, diferente, porque realmente se for procurar arqueologia bíblica, não pode encontrar até outros, né? Então é é, arque.bíblica, certo, pessoal? Bíblia. Aqui no Instagram e no YouTube, e ela pesquisa muito, lê muito esse assunto e vai cada vez mais explanar mais e mais sobre ele para a gente. Então, hoje a gente vai falar sobre o que, Lindy? Sobre a questão do Messias, não é isso? E sobre a questão do Messias, né? Messias de César. Exatamente. E lembro Exatamente. que gostaria de colocar aqui que nós não temos nenhum tipo de religião, nós não somos cristãs, nós não somos absolutamente nada. Somos apenas pesquisadores
que estamos atrás da verdade para você. Aquela verdade ficou escondida há tanto tempo nos livros apócrifos. Não é à toa que esconderam esses livros da gente, né? Muitos foram queimados. Então a gente está aqui para passar isso para vocês. E isso Tá. não significa que nós temos alguma religião. Não temos. Somos apenas. Exatamente. Nós não seguimos doutrinas. A gente gosta de falar sobre isso, pessoal, porque às vezes, não sei por quê, as pessoas entendem errado e acham que elas estão querendo pregar algo, e não é bem isso. Que não é dessa forma. O que a gente está trazendo, nós também não somos donos da verdade absoluta. O que a gente está trazendo aqui é uma documentação que vem sendo investigada, esses documentos apócrifos que foram simplesmente excluídos da Bíblia, que a gente conhece hoje em dia. Então, assim, são evangelhos interessantes, com informações muito interessantes. Então, eu acredito que como a Bíblia, os evangelhos que estão contidos na Bíblia normal, eles são ouvidos, lidos, pesquisados, estudados, por que não os apócrifos também? E além de trazer a questão dos apócrifos, a gente traz abordagens, às vezes, de livros, como hoje, que a gente vai citar um livro interessante. A Lindy sempre está falando de algum livro também bacana que ela utiliza nas pesquisas delas, não apenas os apócrifos. Então, assim, não levem como verdade absoluta, pesquisem por si. A gente apenas dá uma luz, a gente traz informações que a gente pesquisou nessas traduções, principalmente a Lindy, que é realmente especialista nessa área, que pesquisa mais. Eu estou aprendendo também, mas de fato esse assunto vem chamando a minha atenção, porque à medida que a gente vai cultivando e criando, tendo um maior banco de dados, assim, a gente vai começando a questionar certos pontos, né? Assim, isso é importante. À medida que a gente vai adquirindo mais conhecimento e vai convertendo esse conhecimento em sabedoria de fato, porque não é um processo simples, e aí as coisas vão se abrindo, vai ocorrendo uma expansão consciencial e a gente vai querendo saber cada vez mais, mais e mais. Então, assim, Exatamente. tem uma pergunta aqui que a pessoa queria perguntar inicialmente o que seria um apócrifo? O que são os livros? Eu citei os livros apócrifos. Os livros Sim, apócrifos são livros que é uma Bíblia. Na realidade, ele foi está como uma Bíblia que vamos dizer que seja a verdadeira Bíblia. A Bíblia que nós temos hoje, do cristianismo, ela é a canônica. E esses livros apócrifos, vamos dizer assim, são os livros que foram excluídos da Bíblia canônica. Por conter muitas verdades, vamos dizer assim, muitas coisas que não iriam agradar a humanidade e os ensinamentos que o Império Romano, na época, queria para o povo. Então, tinha muita coisa que não batia, muita coisa que iriam contra eles, né? Então, eles baniram os livros, queimaram muitos, os livros que diziam a verdade, e eles fizeram alguns livros lá e colocaram eles como canônico, e hoje nós temos a Bíblia, que é a Bíblia Sagrada. E aí ficou essa canônica, e agora temos os apócrifos, que a gente pode estudar e pesquisar. Apócrifos significa os livros que foram banidos da Bíblia canônica. exatamente. Se você não, Como é, Lindy? eu disse que se ele não entendeu, ele faça a nova pergunta. Ele diz aí se entendeu ou não. A gente Então, explica mas de novo. acho que ela quis mais entender realmente o que seria, né, essa questão dos apócrifos, que a gente está comentando aqui. Essa pessoa é a terceira parte aqui do que a gente traz esse assunto aqui para o canal. E de vez em quando você vê que o canal aborda muitos aspectos da arqueologia em si. E acho interessante, penso que seja muito interessante. Pronto, a Amanda deu sim, ela conseguiu, ela compreendeu direitinho. E à medida que você, e eu recomendo, Amanda, a ver outros. As duas lives anteriores aqui no canal estão gravadas. Essa é a terceira parte que a gente está fazendo, mas a gente já fez a parte um e a parte 2 com a Lindy e o Diogo. O Diogo também participa do Arqueologia Bíblica, das pesquisas lá, juntamente com a Lindy.
E assim, eu recomendo que vejam essas aulas anteriores, porque foi abordado muita coisa, muito conteúdo, algumas informações de certos apócrifos. Então, para a gente não tá assim repetindo tudo de novo, e eu recomendo porque um vai complementando o outro. E como eu falei, aqui no canal a gente aborda uma temática arqueológica bastante ampla. E eu trago esse assunto porque é de interesse, faz parte da nossa verdadeira história. E tudo que faz parte dela é de grande importância para nós. Tem gente que diz, ah, mas você vai falar de religião. Não é religião, são documentos históricos, como a gente já explicou, até como foram encontrados e tal, a biblioteca de Nag Hammadi. A gente já explicou tudo isso nos dois vídeos anteriores, duas lives anteriores, Arqueologia Bíblica, parte um e parte 2. Vocês podem estar procurando e olhando o material lá no canal da Lindy também, a Arquibíblica, porque ela está sempre gravando algum vídeo, falando algo sobre esses apócrifos para vocês. Então, assim, eu nunca havia pesquisado, nunca parei realmente para, eu vou parar e vou ler agora os apócrifos. Nunca fiz isso, eu confesso. Eu nunca tive um interesse. Eu achei, não, eu nunca fui muito ligada em religiões, em nenhuma doutrina, não seguimos doutrinas, nunca, assim, me detive nisso, mas começou a surgir o interesse do apócrifo após conversas com a minha amiga, a Lindy, e aí ela foi me passando alguns dados interessantes e eu fiquei, nossa, nossa, é dessa forma? Então eu comecei a querer entender um pouco mais sobre isso. Por isso que eu comecei a trazer ela com arqueologia bíblica, arquibíblica, para poder passar mais conhecimento para a gente sobre isso, né? Então, Lindy, vamos lá, já respondeu a primeira pergunta, o que seria apócrifo. Ok, Amanda, esteja à vontade para perscrutar o material já postado no grupo. No grupo não, desculpa, no canal, no Instagram. Tem o canal, nós temos também canais no YouTube, onde também tem materiais lá, estejam à vontade, certo? Então, assim, a primeira pergunta, Lindy, seria uma pergunta muito ampla e a gente vai falar dela em vários pontos da live. Mas seria, de fato, inicialmente, qual teria sido a influência do Império Romano no cristianismo? Pois é, né? Total, total. Primeiro, vamos começar pelo fato de que quem pesquisa e quem estuda sabe que havia uma guerra entre os judeus e aquela coisa de crença e aquela guerra de crenças, né? Cristianismo em guerra com o humano e o cristianismo sempre estava acima. Tinha hora que caía, tinha hora que ele crescia. Então, nesse meio termo, eles viram que o cristianismo queria ganhar. Só que se ganhasse, como que eles iam fazer? Né? Eles iam cair também. Então, o que eles fizeram? Bom, nós vamos ter que fazer com que eles nos ouvem e venham para o nosso lado, para que a gente pegue tudo isso para nós, né? Combatemos a guerra da maneira que eles querem. Então, vamos formar digamos, um salvador para apaziguar eles e colocar eles na nossa mão. Então, quem surge? Surge um salvador, surge um Messias. E aí vem toda a história do Messias, que se você for pesquisar, você vai ver que tem uma coisa de política no meio, que a gente pode ver que o Jesus, ele pregava, dai a César o que é de César, não é? Que aí já era na época do imposto, porque os cristãos não queriam pagar isso para o Império Romano. O Império Romano cresceu demais, né? E o dinheiro deles sumiram, porque hoje a gente sabe que para você fazer uma guerra custa, e quando ela acaba também custa. Então, como o Império Romano cresceu demais, eles precisavam de dinheiro. Então, o que é que eles precisavam fazer? Tirar do povo. Então veio o imposto. O povo não queria pagar os impostos. Então entrou também essa do Jesus. Daí a César o que é de César. Essa ação se refere ao pagamento de impostos. É A isso. pagamento de
impostos, não é? Vamos seguir a lei certinha. Se alguém vir bater no seu rosto do lado, oferece a outra face. Ou seja, era um Jesus bem Manso. apaziguador, né? Bonzinho. E aí vem a outra questão. Vende tudo o que você tem e me segue. Você não vai precisar disso aí. Isso aí é matéria. Isso é matéria. É Você meio que um comunismo, né? A gente não quer entrar nessa questão política, mas a gente tem que contar os fatos, né, Lígia? É tipo um comunismo daqueles bem assim. exatamente. É um comunismo, né? É, igualdade a todos. E aí, quem que é que lucrava com essa igualdade a todos? Se eu tinha uma fazenda, se eu tinha um sítio, se eu tinha uma casa, se eu tinha bens materiais, eu ia seguir Jesus e ia vender aquilo ali para quem? Quem que estava ali já Gente, próximo, dizendo assim, vende para mim a preço de banana? Quem? O Império Romano, não é? Então, o que acontece? Foi um Jesus e foi uma trama do Império Romano. Então, o Império Romano tem tudo a ver com o cristianismo. Esse cristianismo que hoje tem aqui, que ele foi implantado aqui para nós. Né? Um cristianismo cheio de política. Né? Ele é. exatamente. É isso que eu ia falar, essa questão. Inclusive, a gente vai ver no livro, logo mais, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre um livro que traz bem essa questão messiânica, que é o livro Messias de César, de Joseph Atwill, o autor. Ele, inclusive, é um cara estudioso da área, pesquisador dessa área bíblica, foram muitos anos, boa parte da vida dele pesquisando. E a gente vai ver, quando você começa a ler o livro, a entender mais a questão, a tese defendida no livro, você começa a ver como a religião e a política estão sempre de mãos dadas. E veja, traga isso para a nossa realidade e observe. Não vou São falar gêmeos. não vou falar além disso, porque eu não quero introduzir certas. Não quero questões políticas. A gente sabe que, infelizmente, esse partidarismo de hoje gera muitos conflitos, então eu não vou adentrar nisso, mas eu só peço que observem a religião e a política sempre de mãozinhas dadas. Não é isso, Lindy? Então pode continuar. Desculpa ter te interrompido. Não, pode interromper a hora que você achar que é necessário. Mas podemos notar que nos dias de hoje também, veja que tudo, quando você abre uma porta de alguma, vamos dizer, um comércio. A igreja hoje virou um comércio. Então, quando você abre a porta de um comércio, automaticamente você não tem que pagar imposto. E por que é que as instituições, né, chamada igreja, não pagam impostos? Sim, Pensa, elas não pagam impostos, não é? Por quê? Porque os políticos usam elas. Elas são exatamente. usadas por política. Então, até hoje, a gente pode notar que o cristianismo, não é? Eles ainda continuam ali com a política, continua com a mesma, o mesmo ensinamento e traz as mesmas vertentes do Império Romano. Ainda continua. Nós ainda continuamos aqui com o Império Romano. Sim, com certeza. Ele apenas mudou o quê? A questão da forma como ele governava naquela época. Ele apenas hoje está disfarçado de religião, mas eles continuam, são os mesmos no poder. E ali é a questão da influência religiosa na política, religião e política de mãos dadas. E todas as transformações que ocorrem no mundo, as mudanças as novas ordens, tudo isso está atrelado à questão política e religiosa, sempre estão juntas. Vai ter uma nova ordem, então vamos criar também uma nova religião. E aí não precisa nem eu falar mais muita coisa, né? Pode Pois é, continuar. e nós, daqui para frente, a gente vai começar a notar que vai surgir uma nova religião. Já está surgindo Vai uma estar nova religião. surgindo. Bem devagarinho ela vem surgindo.
Ela vem surgindo. E vai vir um novo Messias também. Sim, Vai chegar. já está sendo preparado, né? Toda essa Esse- questão, inclusive tudo que vem acontecendo atualmente é um preparo para isso. Vai se gerar uma esse- situação tal no mundo, e aí vai haver realmente mudanças políticas, religiosas, o surgimento de um Salvador, que a gente já sabe mais ou menos como vai ser essa história. Então, assim, pessoal, discernimento é muito importante sempre, filtro, vamos tentar não assumir esse partidarismo, ficar defendendo um lado, um outro, idolatrando essas pessoas, esses políticos, esses caras, que para eles é um jogo, é um teatro, e muitas pessoas caem. Eu vejo, inclusive, pessoas até com uma bagagem grande de conhecimento, que já tem um bom tempo divulgando conhecimento, inclusive no YouTube, em várias redes sociais, mas que infelizmente vem caindo nesse jogo e vem pregando, para mim, muita desinformação. Então vamos ter cuidado com as desinformações também. E, Lindy, tem deixa eu ver, acho que foi o Coriolano. Oi, Coriolano, boa noite. Igrejas não pagam tributos devido à legislação tributária vigente, né? Estabelecer que todas as doações elas são isentas de tributo, de fato. Eu estudei um pouco de direito tributário e realmente tem isso. Mas aí é tudo arquitetado, né? Estado, religião, política, tudo isso planejado, arquitetado. E a gente sabe bem por quê, não é isso? E assim, Lindy, de acordo com a tua opinião, depois de ter lido, estudado bastante, o que que você acha dessa questão da figura do Jesus para o Império Romano? Eu sei que você já começou a falar sobre ele e tal. E essa segunda pergunta seria assim, quem foi Jesus, assim, na questão, o Jesus do Império Romano? Então, o Jesus do Império Romano, né, como eu já tinha dito, foi, tiveram que lançar um Messias, né, um apaziguador, Sim, um cara cheio de bondade, não é? E misericordioso, fazia milagres. E aí, nada mais, você começa a pesquisar, você começa a entrar né, profundo nas pesquisas e você acaba dando de cara com quem? Com o Tito, um dos filhos dos Flavianos, da família Flaviana, né? exatamente. Então, é, e você nota também que não só tem esse Jesus, né? Que é o Tito. O imperador romano, pessoal, filho do Vespasiano, não é isso? Inclusive, ele está relacionado à destruição de Jerusalém, né, em 70 depois de Cristo, que foi visto e presenciado também pelo Flávio Joséfo, não é isso? Aquele historiador romano judeu, judaico, né? Então, assim, é todo um jogo arquitetado. Então, Tito, esse imperador, ele realmente foi colocado muito do que foi escrito para ele e relacionado a ele, estaria também, de certa forma, é como se fosse uma representação tipológica, é como se o Jesus, o personagem bíblico, ele fosse uma representação tipológica desse imperador romano, de Tito, né? Após o pai dele, ele assumiu o lugar do pai, né, como imperador, e estaria relacionado como se ele fosse um salvador, aquela questão mítica envolvendo ele, e aí escreveram muitos contos, inclusive histórias muito semelhantes à história de Jesus. Algumas passagens, o autor desse livro, O Messias de César, o Joseph Atwell, vou já falar um pouco sobre ele fala exatamente isso. A pesquisa dele, a tese dele, a investigação que ele fez, traz informações, ele mostra documentos comparativos dos escritos romanos com questões do Evangelho, do Novo Evangelho. Então, do Novo Testamento, desculpa, Novo Testamento. Ele faz uma espécie de correlação, né? E aí a gente vai chegar depois a uma conclusão que está nesse livro, a tese que o livro defende. Pode continuar, Lindy. Então, esse Jesus, no caso, que era Tito,
Na realidade, ele veio mesmo para apaziguar. Foi aí que ele acabou tendo a influência ali no meio do cristianismo, e junto com o Constantino, né, ele conseguiu apaziguar a guerra, né? E aí vai ser a próxima pergunta, né? Não sei se vai ser nessa Sim, live. exatamente. O que teria Constantino a ver com essa questão do cristianismo, a questão de que mais? Do Império Romano, né? E com o cristianismo, a relação dele nisso tudo. Tem até um apócrifo, não é isso, Lindy, que fala sobre Constantino. Não sei se você já chegou lá nesse livro, mas tem um dos apócrifos que vai falar muito sobre Constantino, mas eu acredito que já seja basicamente a informação que você possui. Tem um livro que fala assim, só que infelizmente eu não lembro agora de cabeça o nome desse livro, mas já tem. E Constantino, ele, digamos que ele que levou o cristianismo para dentro do Império Romano, né? A história conta que ele estava indo para um certo lugar e ele teve uma visão. E nessa apareceu uma cruz para ele, e estava escrito lá que é, ele ia ganhar a guerra. Então, no meu ponto de vista, nada mais era do que um jogo de marketing dele, Exatamente. para que ele pudesse entrar no meio do cristianismo e segurar aquilo ali e levar porque ele já tinha uma visão grande do que ia acontecer ali. Ele ia ganhar aquela guerra, ele ia trazer o cristianismo ali para dentro e eles iam tomar conta do que eles queriam. Eles iam voltar à paz e reinar do jeito que eles queriam. Evitar Então, que o império se dividisse, não é isso? isso. Então, o que acontece? Ele vai para o Império Romano, vai para Roma, chega lá e fala: olha, gente, vamos fazer o seguinte: quero paz. O que vocês acham? Vamos apaziguar isso, vamos trazer o cristianismo para dentro e, e vamos colocar uma pedra aí por cima disso aí, porque a gente precisa de dinheiro. Essa guerra não vai trazer a gente a nada. Aí uma parte do Império Romano foi dividida. Não, eu não quero. O outro, não, também não. Então, não, eu quero. Então, ele colocou na mesa o que ia acontecer, o que não ia. E aí, eles começaram a, a, a fazer todo aquele trâmite que a gente sabe, né? Quem pesquisa sabe, que aí ele deu voz ao cristianismo. E num documento que agora me fugiu a memória, surgiu oficialmente, né, a religião, o cristianismo. Aí surgiu, e os padres, o Papa não tinha naquela época. O Papa veio bem depois, que foi o Leão I, né? Papa Leão I. Mas tinha os sacerdotes cristãos, então todos eles foram trazidos ali e feito a reunião. Olha, a partir de hoje vocês vão ter paz, vocês vão poder pregar o evangelho, vocês vão poder fazer o que vocês quiserem, que a paz agora vai reinar. E assim foi essa a participação de Constantino no cristianismo. Então, geralmente, quando a gente toca no nome de Constantino, a, a, a história que nos dão é que Constantino que escreveu a Bíblia, Constantino que fez o cristianismo, e não é. Constantino apaziguou, né, aquela guerra e fez com que o cristianismo fosse oficial, fosse uma religião oficial ali dentro do Império Romano e para todo mundo. Foi ele foi digamos ali, o cabeça disso. Exatamente. E ele aí teve aquele concílio de Nicéia, não é isso? Onde houve o julgamento desses documentos, né? Os que participariam da Bíblia, não é isso?
Tem toda essa questão também. Enfim, resumindo, foi feito o quê? Foi feito algo para apaziguar o império, que o império não se dividisse, e uma forma também deles se aproveitarem, manipularem mais ainda, concentrar poder, obter maior, como é que eu digo, benefícios financeiros para o próprio império, não é isso? E Exatamente. se transformou na máquina que foi. E foi basicamente isso, não é isso, Lindy? E assim, Exato. outra pessoa que influenciou muito o cristianismo foi o Flávio Joséfo, que na verdade o nome dele era só Joséfo. E aí depois ele adquirir a cidadania romana, não é isso? Ele passou a receber um título, acho que Tito Flávio Joséfo, é isso? É, Como é que esse personagem, e esse personagem, pessoal, ele é descrito nesse livro também, O Messias de César. Você está dando aqui a capa do livro, certo? É um livro que está em inglês, de fato, tem que traduzir direitinho, mas é do Joseph Atwill. Foi a forma como o Império Romano, de fato, inventou essa figura messiânica do Jesus. E, consequentemente, criou uma religião que até hoje está aí, né? Domina. Então, assim, como que aconteceu, Lindy, do Joséfo? Como que ele influenciou também assim o cristianismo? então, José, ele estava sendo perseguido, ele e os soldados dele estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, né? Pelos soldados romanos. Então, eles se esconderam numa caverna e a história conta que eles foram encontrados nessa caverna. Descobriram, os soldados romanos descobriram eles. E aí José diz assim: olha, vamos fazer o seguinte: ninguém aqui vai se entregar. Vamos nos matar coletivamente. Ah, tudo bem, então vamos nos matar. Então eles escolhiam de 3 em 3 soldados para lutarem ali entre si e para se matar. Eles se matavam assim, tipo uma roleta, né? E nessa sobrou justamente José e um soldado, não é? Então chega o soldado romano e faz uma proposta para ele: olha, é o seguinte, ou nós podemos matar vocês dois aqui agora. Só que temos uma proposta. Se vocês quiserem ajudar a gente a apaziguar o cristianismo e levar. Você tem muito conhecimento do cristianismo, você está aí dentro, você é um deles. E se você quiser trabalhar para nós, nós não vamos te matar. Aqui nós somos interessados em você, no seu trabalho para essa religião. Ele, lógico, não, tudo bem, então eu vou. E aí foi onde ele foi para dentro do Império Romano, né? Chegando lá, ele começou a escrever obras, né? As obras de Tito, do Jesus, do Supremo Jesus, e ele foi essa influência imensa dentro do cristianismo. Ele tem várias obras, né? Podemos citar aqui várias obras dele, mas aqui no momento eu não tenho, não escrevi. Achei que não ia precisar, mas precisaria trazer aqui a obra dele. Apesar de eu acreditar e ver na história dele que ele é um traidor, ele foi um covarde, não é? Que ele simplesmente mandou todo mundo se matar e ele não se matou. Ele se entregou ao Império Romano, ele foi lá para dentro, ele fez o que o Império Romano quis, que foi manipular as pessoas, e manipula até hoje com o cristianismo sujo, barato, não é? Que é só para colher impostos, para servir de massa de manobra para políticos, né? E o que acontece? E aí ele ganhou, olha só, ele ganhou, ele foi praticamente adotado dentro do Império Romano pelos Flavianos. Ele ganhou um nome, Esses né? flavianos é justamente é uma família de imperadores romanos, não é isso? Família flaviana, que tem tudo a ver desde cedo. Essa família ela está conectada ao cristianismo.
desde exatamente. cedo, pessoal. E no livro Messias de César, o pesquisador, historiador também, Joseph Atwill, ele vai falar, ele vai mostrar todas as correlações, né? Ele vai mostrar cada ponto que relaciona e que mostra o interesse dos flavianos no cristianismo. Exatamente. Então, continuando, Josephus foi para dentro fez toda essa obra dele e tal, e em recompensa disso, ele ganhou o nome, foi adotado como filho ali, né, como família, dessa família Flaviana, e a história conta que ele ganhou até um apartamento, o apartamento dele é ali, maravilhoso, lá dentro do Império Real, não é? E hoje, infelizmente, as pessoas dão crédito ainda às obras dele. Eu não dou crédito às obras dele, mas, enfim, para quem gosta de pesquisar e para a gente que está pesquisando, é necessário que a gente também estude as obras dele para poder fazer para a gente conhecer mais o que era o Império Romano. Né? Então, Então, de acordo com você, o Joséfo, assim, a obra dele não é considerado uma fonte confiável, é mais assim, manipulação mesmo, não é isso? exatamente. Tem que filtrar muito ali, né? As obras dele, né? Tem que filtrar. Você tem que ter um conhecimento já da história do Império Romano para você não cair em algumas, Sim, né? lá, Algumas ciladas dele, algumas manobras ali que ele faz ali para. pronto. E Ótimo. é E assim, com relação a esse livro, pessoal, o Messias de César, vou mostrar aqui novamente, é uma conspiração romana para inventar de fato Jesus. Esse livro ele tem 16 capítulos, é um livro bombástico, né? Um assunto que realmente vem como um tsunami, nunca antes levantado, né? As teses que ele defende aqui, é como eu falei, é tão complexo esse livro que seria necessário realmente uma aula, né, com slides mostrando os documentos, tal. Eu vou fazer isso logo mais. Acredito que próxima semana eu vou estar fazendo lá no canal Arqueologia com Érica no YouTube. Lá eu vou ter a oportunidade de explanar mais, porque um dos intuitos do meu canal lá é justamente estudos desses livros, de livros importantes para compor nossa história, nossa verdadeira história, não aquela história manipulada. Então, eu pretendo fazer um estudo mais aprofundado sobre esse livro, Messias de César, do Joseph Atwill. E ele tem 16 capítulos, esse livro, conforme eu já falei. E, assim, esse autor, pessoal, é bem interessante a história dele. Ele é historiador, ele passou boa parte da vida estudando grego, latim e a Bíblia. E assim, mas aí depois ele foi se dedicar a uma outra faculdade, ele fez ciências da computação e aí ele desenvolveu diversas empresas de software. Enfim, ele conseguiu se estabilizar bem economicamente. E logo depois, ali de 1995, ele começou a se dedicar total, ele pôde realmente se dedicar completamente à pesquisa dele, à pesquisa bíblica. E aí ele se debruçou, e aí foi quando ele começou a produzir. Esse livro dele foi publicado em 2005, Messias de César. Logo depois, ali mais ou menos em 2014, ele publica um outro livro, que é o Shakespeare Secret Messiah, onde ele continua a defender mais amplamente as teses já defendidas nesse livro, O Messias de César. Então, assim, Lindy, ele fala, tem uma das teses do livro. Primeiro eu queria saber, acabei te interrompendo, mas você já falou, você tem mais algo para falar do Joséfo? não Aquela pergunta? tão extensa que daria uma live. Então, a gente tem que dar só uma pincelada aqui. Para depois fazer uma outra live aprofundando mais sobre esse personagem, no caso Joséfo, que acabou que, como um escritor, um historiador, trabalhando em prol do Império Romano, de conseguir todos aqueles benefícios com o cristianismo. E aí foi montado todo aquele circo,
enfim, que acabou respingando aonde nos evangelhos. E Exatamente. uma das teses do livro é justamente essa, que o Novo Testamento ele seria de autoria romana. O autor, o Joseph Atwill, ele mostra o tempo inteiro. É tanto que ele escreveu 2 livros para provar isso. Além do Messias de César, tem esse que eu citei para vocês, também em inglês, o Shakespeare Secret Messiah, onde ele vai aprofundar mais, ele vai deixar mais ampla essa questão de que, de fato, o Novo Testamento é de autoria romana e não tem aquele caráter, aquela questão mítica que foi adicionado com relação ao Messias, né? Como que tudo isso foi criado, não é assim? É bem interessante. E assim, segundo ele, ele vai ampliar essa tese, né? Inclusive as epístolas paulinas e revelação. Ele mostra através delas que realmente a autoria seria romana. E eu queria te perguntar, Lindy, o que é que você acha, na sua opinião, baseada no que você já leu, pesquisou, o que que você pensa sobre essa tese dele, desse autor, de defender que os evangelhos, principalmente relacionados ao Novo Testamento, seriam de autoria romana, de fato? Eu acredito nele, a tese dele realmente é verdadeira, porque se você for analisar, por que é que na época em que as figurinhas que estavam lá, que faziam parte da Bíblia canônica, né? Que eu até, inclusive, até eu tenho aqui essas figuras que eu vou até dizer quem são, porque é que eles não quiseram colocar os livros apócrifos, né? Os livros certinhos, sem mexer, tipo, vamos dizer lá no livro de Gênesis, eles mexeram no livro de Gênesis, na Bíblia canônica, a gente vê que não está ali o livro completo e também tem muita coisa que não está no verdadeiro livro, que é o apócrifo, não é? E o livro de Lucas, Mateus. Então foram tiradas várias partes desses livros e colocado outras, né? Que assim, convinham a eles, né? Então essas figuras que estavam ali, que mexeram na Bíblia, que colocaram ela do jeito que o Império Romano queria, são eles. Atanásio de Alexandria, Ambrósio de Milão, João Crisóstomo, Eusébio Sofionias Jerônimo, esse foi quem traduziu a Bíblia do latim, né, para o latim. E quem nada mais, nada menos de também Agostinho de Hipona. Então, essas figuras foram quem estava lá para poder organizar tudo certinho a Bíblia canônica. A Bíblia verdadeira, que era a Bíblia apócrifa, ela foi tirada fora. Alguns livros foram queimados e alguns ali mesmo, alguns deles ali no próprio Império Romano ali, pessoas que tinham um apreço por aqueles livros, acabaram escondendo eles, tanto que foram encontrados em cavernas por pastores, né? Esconderam muitos deles lá. Então, a Bíblia, sim, o Novo Testamento, sim, teve o dedo do Império Romano, sim, teve. E hoje em dia, infelizmente, o cristianismo serve ao Império Romano. Continua da mesma forma. Continua da mesma forma, não tem Deus nenhum ali, não. Tem o Império Romano. Até hoje, o Império Romano tem aquela. Tem total, digamos assim, esqueci a palavra agora. Comando, né? Tem um comando ainda, até hoje. A forma como eles cobram a idolatria, né? A forma como eles cobram essa idolatria, e daí fazem todo um jogo político-financeiro com as pessoas. E assim, Sim, pessoal, o autor desse livro, Joseph Atwill, ele fala também que esses evangelhos, né, eles foram escritos
No caso de autoria, ele defende a tese de que seja de autoria romana, e que foram escritos ali durante ou após, ele mostra evidências disso no livro, durante ou após o império o governo do imperador Domiciano, que é o outro Flaviano, é o Tito Flávio Domiciano, porque são vários, né? Tem o Vespasiano, não é isso? Tem até anotei aqui que são os nomezinhos Vespasiano, Tito e Domiciano. Era a corte imperial, né, desses imperadores flavianos. Então, era essa corte aqui. E esses evangelhos do Novo Testamento, eles foram escritos como uma espécie de propaganda de guerra para essa corte imperial. Mas, Érica, guerra contra quem? Por que que eles estavam preocupados eles queriam eles estavam guerreando com alguém? Esses povos seriam os judeus, a questão do judaísmo. Então, assim, um dos principais intuitos de se criar essa religião foi justamente de se escrever esses evangelhos, definir o cristianismo, criar de fato a religião, a doutrina, foi essa questão da propagação, do avanço do judaísmo. Eles estavam preocupados com isso, e aí, assim, inclusive o judaísmo, que vem não só de uma forma religiosa, mas de uma forma política também, ele estava expandindo muito ali na região do Mediterrâneo. Eles estavam expandindo e isso estava amedrontando o Império Romano. Então, é basicamente um dos principais objetivos foi esse, né? Inclusive, ele também defende a outra tese de que Jesus, o personagem bíblico Jesus Cristo, seria uma representação tipológica do Tito, conforme a gente do imperador Tito, que está lá relacionado à destruição de Jerusalém em 70 a.C. E vários pontos foram colocados como profecias. Você vê que ele relaciona profecias, essa questão do que estava acontecendo na realidade no Império Romano, e essa questão das profecias bíblicas. Se você parar e correlacionar a profecia e o que estava acontecendo na realidade, tudo tá ligado, né? Então, o autor ele faz isso durante todo o livro. Ele fala que essa questão do líder, por exemplo, pronto, do colégio, esses sacramentos do cristianismo primitivo, essa questão do cristianismo romano, no caso, essa questão do colégio de bispos, essa questão do líder, o pontífice, o papa, tudo isso vem do Império Romano, né? Não vem do judaísmo, ele vem do próprio Império Romano. Essas questões. Não é isso, Lindy? Exatamente. Tanto que o povo judeu não acredita que a, a, o Messias veio, né? O Messias é o Jesus. Sim. Essa Eles questão do não. Messias é bem complexa, porque, né, por exemplo, você tocou no assunto dos judeus, eles já tiveram vários Messias, né? E para eles o Messias ainda está por vir e tal. Recentemente houve um acontecimento lá que deixou isso mais claro do que nunca. E assim, essa questão do Messias me faz lembrar de um outro livro que fala de 1666, que fala justamente dessa questão messiânica judaica. Eles tiveram Messias nessa época, Sabbatai Zev. Acredito que muitos já ouviram falar, o cara que deturpou completamente diversos conceitos, inclusive foi uma perversão. Ele utilizava-se muito, inclusive, de perversão sexual, só para ter ideia, uma manipulação desse tipo de energia. Então, assim, era uma seita bem louca mesmo, e ainda hoje existe, viu, pessoal? Ainda hoje existe e tem muitos seguidores. Não vou me aprofundar nesse tema, infelizmente, aqui, porque assim, eu tenho um certo receio, entendeu? Assim, não é, assim, eu tenho medo de que isso prejudique aqui o canal, então eu prefiro não adentrar, porque eu teria que entrar em certos pontos. E a gente sabe que hoje está complicado para falar sobre isso, mas é basicamente isso. Mas, eles tiveram vários messias, esse foi mais um, e esse marcou, fez história, o sabatianismo, que ainda hoje está aí. Inclusive, Lindy, só interrompendo um pouco o que a gente estava falando, mas eu lembrei daquele documentário no Netflix, que até eu te indiquei para assistir,
Você lembra? Que é sobre qual Lê, o título mesmo? O título dele é me diga quem sou eu. É Me isso? Diga Quem Sou Eu. Pronto, é tipo um filme documentário, é isso? Cortou a sua voz, Érica, tá Cortou cortando. a minha voz. Ah, eu tô notando que tá meio embaçado. Então, retomando, pessoal, esse documentário é tipo um documentário filme, não é isso? Me Diga Quem Isso, Sou Eu. Ele tá na Netflix, quem puder assistir. Tem umas questões muito interessantes. É algo assim que envolve, quando vocês forem assistir, vão observar, vai envolver essa questão de seita, essa questão da elite, essa questão de certas práticas envolvendo essas seitas e a forma como eles tentam deturpar tudo na mente das pessoas, né? Eles tentam realmente fazer uma deturpação a nível mental e começam desde cedo. Então, eu recomendo que assistam, né? É um pouco pesado, vai ter mas ele traz essas informações. Você começar a filtrar. E ali tem muito do sabatianismo, tá bom? A dica que a gente dá. E voltando para a questão onde a gente estava, da autoria dos evangelhos serem do Império Romano, não é isso? Da época serem uma autoria romana desses evangelhos. exatamente. É uma autoria romana, não tem, como diz, não tem choro e não tem vela. É Exatamente. sim uma autoria do Império Romano, da época, né, que hoje é do papado. Então não tem por onde correr. Foram eles que escreveram, foram eles que planejaram essa Bíblia, e hoje, inclusive, até eu, há muito tempo atrás, segui também essa Bíblia, segui o Império Romano sem saber, porque não tinha conhecimento nenhum, não é? E muitos ainda seguem, mas não segue Jesus, não segue nada disso aí. Vocês estão seguindo o Império Romano, infelizmente. É o Império Romano que segue, vocês seguem. Pois é, inclusive esse livro, O Messias de César, ele bate muito com essa questão histórica mais convencional. A história convencional ainda fala e acredita e prega que realmente existiu esse Jesus histórico, que ele viveu lá naquela região e que, assim, houve o batismo dele por João Batista, que seria primo dele, até a Lindy, que falou sobre esse significado do batismo, né, que tem muito a ver com o gnosticismo, já foi falado sobre isso, a questão simbólica, e que ele realmente foi crucificado na época do prefeito lá, Pôncio Pilatos, enfim. Eles defendem isso e realmente essa visão choca. Inclusive tem algo, não sei se você lembra, Lindy, sobre com relação a esse livro, o Papa Clemente, né? Ele era o Clemente I, se eu não me engano. Ele era filho. Tem um documento, eu vou ver o que é o nome do documento, pessoal. São os lendários atos dos santos Nereu e Aquileu, do século VI. Você já leu sobre isso, Lindy, esse documento? É um dos documentos que o autor desse livro estuda e traz. Ele mostra que, eu vou ler novamente o nome dos documentos, né? Porque é uma prova. São os lendários atos dos santos Nereu e Aquileu, né, do século VI, onde mostra que o Papa Clemente I, ele era um flaviano, ele era filho do Tito Flávio Sabino, né? Inclusive, assim, tem, de acordo com o pesquisador desse livro, o autor, Atwill, ele tem na primeira epístola de Clemente, né, onde ele é uma epístola onde Clemente se dirige aos cristãos de Corinto, né? Então, ele se descreve, esse papa, ele se descreve como um prefeito romano. Ele se descreve como a figura de um prefeito romano, dando ordens aos soldados e esperando também que elas sejam cumpridas, devidamente cumpridas. Então, foi mais um documento que ele rastreou e correlacionou com a questão dos Flavianos, aquela família do Império Romano, onde foi marcada a questão de vários imperadores e a questão do cristianismo desde cedo, a devoção deles ao cristianismo, né? Desde cedo eles tomaram isso e arquitetaram todo esse plano. E tem um outro pesquisador
que eu esqueci o nome dele, mas é um outro pesquisador que pegou esse livro, Messias de César, e tipo, esse livro aqui, pessoal, quem não viu ainda, e ele realmente avaliou essa tese defendida, todas as teses defendidas aqui, e ele fala que esses flavianos, eles eram cristianos. Ele não usa, ele diz que não eram cristãos, eles eram cristianos, que seria, tipo assim, um nome que se refere a uma dessas seitas, dessas várias seitas, que foram incorporadas a esse cristianismo romano. Então, na verdade, era uma seita chamada cristianos, que se passaram por cristãos e aí adotaram certas práticas com relação a esses sacramentos, e aí foram introduzindo isso dentro da religião do cristianismo. Essa questão do Papa, você vê os primeiros papas, nossa, gente, terríveis. Na Enfim, realidade, era o cristianismo, né? Era uma seita pagã, né? E você pagão, vê que pronto. está arrastando até hoje esse paganismo, né? O cristianismo de hoje faz algumas, digamos aí, algumas. Vamos dizer que a Santa Ceia um ritual do paganismo, né? Do paganismo. E várias outras coisas que eles fazem que é do paganismo. Só Vem que do eles não. paganismo, com certeza, e foram incorporadas a esse cristianismo com todas essas ideias, né? Assim, é bem complicado. E o que você acha, Lindy, dessa questão, dessa tese que o livro defende sobre, na verdade, a figura bíblica de Jesus Cristo ser uma representação tipológica do Tito? Então, eu acredito que seja assim, Érica, porque, olha, se você for analisar, quando eles escrevem lá que o Jesus ele veio, ele surgiu sendo batizado pelo primo dele, João Batista. Então você percebe que ali tem algum tipo de manipulação. Por quê? Porque ele não era aquela figura, ele não era aquele Jesus antes dele ser batizado. A história conta que uma pomba veio até ele, sobrevoou até ele e entrou nele, tomou conta dele, o Espírito Santo, como se fosse uma pomba. O espírito de outra pessoa era um entrante. Esse entrante entrou nele e falou para o espírito dele que estava ali há muito a ver, ó, dá licença aí, que agora é minha vez. Você já andou demais, você já teve 33 anos aí, ó, andando, caminhando, agora é minha vez. Vou entrar e vou fazer milagre, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Agora eu. Se acabou aqui, não tem vez para você. E aí a história conta que esse personagem, que esse espírito que entrou nesse corpo dessa pessoa, que era o primo do João Batista, que também é uma representação, é um símbolo, que também o rio onde ele foi batizado também é um símbolo, que as águas também são um símbolo, que dá uma live sobre isso aí também. Vamos É, tratar. você vê que ali eles tomaram essa história para eles. Essa representação eles tomaram para eles. E quando o Jesus, suposto Jesus, ele vai para a cruz, ele é crucificado, a história conta que ele não foi crucificado. Não era ele que estava ali, mas era Pedro, Simão, não Pedro, o Simão, outro Simão, era Simão que estava ali na cruz. Porque Simão foi ajudar ele a carregar a cruz, e aí nessa de carregar a cruz foi trocado. Simão ficou na cruz e o Jesus caiu fora. Ele não foi crucificado. A história conta que ele também não foi ressuscitado. Ele não ressuscitou, ele não morreu. Então você já vê que por aí tem a cabeça de Tito estava nesse meio. E ao longo da história, que vai contando, vai falando que, igual eu já te disse, né, que Jesus ele manda as pessoas, mandava os seguidores dele vender tudo que tinha e seguir ele, que eles não precisavam de coisas materiais,
não é? Dá para notar que isso aí era o quê? Coisa de Titos. Ele precisava de dinheiro, ele queria também os bens materiais das pessoas. Eles queriam que aquele povo sumisse dali. Então, eles iam comprando tudo. Eles estavam comprando tudo. Aquele povo ia ficar na mão deles. Então, esse Jesus estava fazendo isso. Estava fazendo um tipo de uma... Era uma política ali de igualdade a todos. Socialismo. Igualdade a todos. Vamos deixar todo mundo pobre. E aí, a gente vai conseguir dominar eles. Você não vai ter Então, nada, mas vai ser feliz. exatamente. Então, a gente pode notar pela história desse Jesus. Que ali, aí, uma história muito interessante que conta é que assim que Jesus vai embora, né, que fica só os apóstolos, eu contei essa história em outra live, André levou umas pauladas, porque ele chegou para um senhor que tinha família, tinha seus bens materiais, e o senhor queria seguir eles, porque era milagre, a coisa mais linda do mundo, e para lembrar que Tito estudou em escolas de mago. Tito estudou em escola de mago. Então, ele também sabia fazer milagre. Sim. E Tito também curava, porque ele estudou em escola de mago. Ele era também ilusionista. Então, o que acontece? André chegou nesse cara e ele falou que ele queria seguir, porque era muito lindo, o milagre, ele tinha curado, acho que alguém da família dele. Ele falou, então você quer nos seguir? Sim. Então vende todas as suas fazendas e nos segue. Aí ele abandona a sua família. Então o rico disse para ele, mas como? Eu tenho família, eu tenho filhos pequenos, eu não posso abandonar minha família? Falou, então, isso significa que você não ama Jesus. E nessa ele ficou tão bravo, porque ele sabia que ele amava Jesus. Então ele ficou tão bravo que ele pega um pedaço de pau e começa a espancar André. E André e Tiago tiveram que sair correndo daquela cidade por conta disso. Então, dentro dessa história, você começa a analisar que ali não era um Jesus que fez toda essa história, que colocou todos esse ensinamento, mas Tito Tito. era Inclusive, romano. lembrei de um ponto importante do livro, onde o Joseph Atwell, o autor, ele correlaciona o início da pregação de Jesus, aquele período que ele começa realmente a andar em várias cidades, vilas, pregando, conversando com as pessoas, de fato, ao início da campanha do Tito, lá, a campanha dele de guerra, lá provavelmente relacionada a Jerusalém. Então, assim, ele correlaciona alguns fatos, né, mostrando toda aquela questão da necessidade de se transformar o Tito num herói, num Messias, de elevá-lo a uma categoria mais, digamos, espiritual, mítica, né? Então, assim, coincide com o início da campanha dele de guerra. E o autor ele fala de fato que assim há relacionamentos tipológicos semelhantes, né, entre esses evangelhos e as obras de Joséfo, né? Ele deixa claro, resumindo assim, pessoal, com relação aos evangelhos, o pesquisador desse livro, vou mostrar novamente para quem ainda não viu, ele realmente deixa claro. Ai, tá pegando na luz, aqui tá melhor. Ele deixa claro essa questão, ele correlaciona mostra ele fala que seriam relacionamentos tipológicos semelhantes para formar esses personagens entre os evangelhos e a obra do Joséfo, que a Lindy falou bastante sobre ele, e a gente ainda vai fazer posteriormente uma outra live para adentrar mais na questão do Joséfo, que foi um personagem. Esse historiador, escritor, foi de grande importância para a fundação desse cristianismo romano. Não é isso, Linge? Exatamente. Coriolano fez uma pergunta. Deixa eu Tá ver aqui. Ah, eu não tô olhando.
Eu não estava aqui olhando, mas se você ver, pode. Para fazer milagre, se aprendia em salas de aulas, depende do tipo de milagre a que você se refere. Eu vou deixar a Pois, Lindy responder essa. pois é, nos milagres de Jesus a gente via muito isso, né? E você aprende em sala de aula. Eu vou te dar um exemplo. O exemplo da mulher com fluxo de sangue. Pronto, Ela esse tinha, exemplo, ela tinha uma hemorragia há não sei quantos anos. Parece que desde a época em que ela começou a menstruar, né? Da época, a ela história tinha um conta que problema sanguíneo que não parava de, né, de perder sangue. isso, e ela tinha essa hemorragia. Quando ela soube que Jesus iria passar pela cidade dela, ela, a história conta que ela só estava pele e osso, ela não conseguia nem caminhar direito. E ela sai da cama dela praticamente se arrastando e ela vai em encontro de Jesus. E ela entra no meio da multidão e ela começa a tentar chegar até ele. Quando ela chega até ele, ela toca nas vestes dele. Ele se vira e fala assim: alguém me tocou porque eu senti virtude. Socorro. Ou seja, eu senti a energia de uma pessoa bastante doente e senti a energia dessa pessoa se curando. Quem que é? Aí ela, muito envergonhada, porque naquela época era nojento, né? Inclusive, ela não podia se misturar. De dela, né? Ela era muito assim. Qual é o nome dessa história, Lindy? Bíblica? É história bíblica, pessoal, vocês podem estar conferindo. A mulher que sangrava, é isso? A Ah, mulher do fluxo de sangue. sim, pois é. Então, assim, essa história, ela vai mostrar justamente, ela quer mostrar o quê? Que ela própria se curou, não foi milagre. E até ele fala isso, para quem acompanha, para quem se detém à Bíblia, aos estudos bíblicos, porque eu acho que a gente não deve se limitar, né? Assim, a gente não deve se limitar porque a gente sabe que vai muito além da Bíblia. Vai envolver vários documentos, documentos romanos, documentos de vários escritores, apócrifos, enfim, a gente não deve se limitar ao que está ali na Bíblia. A gente lê, compara, é assim que se estuda, né? Pelo menos que eu saiba. Eu acho que para a gente obter um melhor discernimento é dessa forma. É. Mas foi milagre, Érica? Foi milagre, Lindy, ali que ele fez, o Jesus? Não, ele não fez milagre nenhum ali. Ela própria se curou sozinha. Ela usou o Jesus como ferramenta. Ela usou ele como ferramenta. Exatamente. Exatamente. Mais uma vez, o poder divino, Coriolano e todos, não vem de um poder superior. Não. Onde é que ele vem? Vem de nós mesmos, daqui. Vem das nossas mentes. Então, por isso que eu E te aí, como digo. você está usando sua mente? Oi? Eu perguntei assim, vem das nossas mentes. E aí, como que a gente está usando nossas mentes para Não, praticar milagres? não usamos as nossas mentes para milagre. Nós usamos a nossa mente para o quê? Para reclamar, para olhar para os cantos, sentar, chorar, escorregando atrás da porta, como diz o meu irmão Eduardo, quando tem algum problema difícil, você não corre resolver, porque nós somos, eu costumo dizer que nós somos divinos, nós somos Deus. Deuses, co-criadores, estamos o tempo inteiro co-criando. E o que ela fez Exato. foi isso. Ele sentiu na hora, quando ele fala, alguém me tocou, outra questão simbólica. E se a gente for interpretar, não ao pé da letra, mas de fato, como tem que ser interpretado? Uma questão simbólica. Quando eu li essa parábola a primeira vez, nossa, para mim foi importante, porque eu fiquei refletindo sobre tudo isso. Alguém me tocou. E ela própria se curou. A vontade dela, o desejo dela, o sentimento dela foi tão forte que ela se curou. E quando Exato. se fala em milagres e ilusionistas, a gente não, a gente se refere o quê? A questão de que fulano fazia milagres, milagres, milagres. Como conta a história, como está lá registrado nesses ditos evangelhos, né?
Então, assim, a questão ilusionismo está muito relacionada à questão messiânica, né? É, assim, Coriolano colocou, então a doutora humanidade atual não deveria adoecer nunca. De fato, se tivesse consciência e discernimento, não deveria adoecer, porque nós somos deuses. E o próprio Jesus falou isso. Então, de acordo com como as pessoas, como cada um está vivendo. Eu estou vivendo e achando maravilhoso. Estou cocriando minha realidade, realizando meus objetivos, vivendo e achando bom, como a Lindy gosta de falar. E como você Como, está vivendo? não é? Os co-criadores, nós temos o poder, nós somos deuses. Por que que a humanidade precisa sempre estar em busca de um salvador, esperando um salvador? Nós não precisamos de salvadores. Nós somos responsáveis pela nossa salvação. Nós criamos isso aqui. Nós estamos experienciando. E aí, como é que está sendo a experiência? Eu sei que o mundo, ele tá um caos. Érica, mas o mundo tá um caos, o mundo tá assim. Por isso a importância da gente, eu sei que a gente está ligado a esse mundo também, mas a importância da gente preservar a nossa divindade, porque Deus, Coriolano, ele não tá fora, ele tá dentro da gente, certo? E assim, a importância de saber o que é que eu tô cocriando. Independente do caos que está lá fora, como que eu tô aqui dentro? E o meu universo particular? Como que ele está progredindo? Como que ele está avançando? Que tipo de energia eu estou cultivando? Com o que que eu estou ressoando? Eu estou ressoando com religião, com doutrinas arcaicas que me prendem cada vez mais aqui? É isso. Desculpa se eu falei demais, mas é isso. Vamos nos colocar acima. Vamos nos colocar acima desse. Eu falo muito hoje, tem muito partidarismo. Tem certos assuntos importantes que era para a gente trazer, abordar às vezes em grupos de estudos, em videoaulas, e a gente não pode. Esse assunto atual que está acontecendo no nosso mundo. A gente não pode abordar, às vezes. Por quê? Porque há um partidarismo. Tudo. Há uma necessidade de se gerar um partidarismo, de se idolatrar políticos, religiosos, aliens, né? Porque até os aliens agora são idolatrados na ufolatria. Ai, que não sei quem falou, me canalizou, tal, tal. Eu não vou entrar nesse debate, porque nem faz parte dos meus estudos, não é, Lindy? Agora, se a gente ficar dependendo disso, vai ficar ressoando eternamente com isso. E se Jesus de fato existiu, eu penso para mim, como eu comentei na primeira live sobre esse assunto. Ele foi, de fato, um humano, humano, de uma humanidade anterior, relacionado a pessoas de uma humanidade anterior à nossa, que a gente sabe que está aí a arqueologia cada dia mais provando a existência dessas pessoas. Inclusive, na sexta-feira, eu vou trazer uma pessoa aqui para uma live, um escritor também da área da arqueologia, e um livro que ele escreveu, eu vejo que ele tem esse pensamento muito parecido com o nosso, pessoas de uma humanidade anterior, pessoas que dominaram certos níveis conscienciais, com certas habilidades, transcenderam em certos níveis, estão a níveis conscienciais superiores e conseguem dominar certas linhas temporais. E daí a gente vê a figura de Jesus, a gente vê dentro da ufologia vários casos de pessoas, humanos, basicamente isso. Então eu penso isso, que né, a nossa humanidade atual ela foi muito influenciada, e talvez ainda seja, e foi muito, principalmente no começo, as civilizações que surgiram pós-cataclismo, por pessoas que vieram de uma humanidade anterior, com maior detentoras de um poder tecnológico maior. Lembrando que nem tudo que vem do céu é alien também, a gente tem que abrir a mente e a consciência e estar acima dessas questões. A gente tem que raciocinar também com relação a isso e não ficar naquela ufolatria, naquela adoração de que foi o Deus alien que veio e que me fez tal, tal. Desculpa, mas
É a forma que eu tenho para falar sobre isso. Não tô assim, desculpa se eu estou falando, a Érica está pregando, não é uma verdade absoluta, apenas a conclusão a qual eu venho chegando cada vez mais. Mas eu sei que cada um tem seus estudos, cada um tem suas pesquisas, certo? Mas vamos ter cuidado, pessoal, para a gente não sair de uma religião, de um dogma religioso e cair em outro. Porque a ufologia hoje, parte dela é religião. É dogma, é ufolatria. E eu não tenho receio de falar isso, não. Eu falo mesmo, porque é. Eu não estou falando nenhuma mentira aqui. Então, as pessoas estão perdendo o caráter mais científico, evidencial da situação e mistura com uma espiritualidade nada racional, porque tem que ter a razão também. E pronto, e daí vai, fantasia, cria mito, fica endeusando esses seres, essas pessoas. Enfim, o passado se repete. Eu estou mentindo? De jeito nenhum. Por que essa necessidade de endeusar, de idolatrar essas pessoas, sejam religiosos, políticos, extraterrestres? Isso, pessoal, tudo isso é feito com um propósito, é colocado na nossa mente, na mente dos que caem nessa, com um propósito de manipular cada vez mais a nossa história, de esconder de fato as verdades. E muitos caem nessa e ficam nessas lorotas, nessas historinhas da carochinha. Ah, eu estou esperando o Astaxerran vir me salvar, que ele vai vir. E aí, a gente vai continuar nisso, vai. E, assim, desculpa ter fugido um pouco do tempo. Crenças limitantes. Perfeito, é isso. Isso impede totalmente a gente evoluir a níveis conscienciais, a níveis acima, frequenciais. Isso impede. Não estou dizendo que Érica, a pessoa não pode ter espiritualidade, tem, deve saber cultivar a espiritualidade. Uma espiritualidade onde eu tenha também a razão atuando. Então, assim, não se deixar levar, porque senão você acaba entrando em novos dogmas. Quando você vê, você está numa outra religião, numa seita, como tem até dentro da arqueologia, tem grupos que estão criando seitas. Eu não vou falar o nome aqui porque não convém, mas estão criando seitas. Há pessoas da arqueologia transformando a arqueologia em algo bem distante do científico. Pessoas deturpando mitos antigos, histórias de ditos deuses. Não procura se aprofundar. Ali foi aliens que vieram, tal. E como é que você sabe disso? Não, eu canalizei a informação, eu recebi por conta de um guia espiritual. E aí, pessoal, a gente vai continuar na mesma? Sério? Vamos evoluir, gente. Senão a gente vai ficar para trás, vai ser manipulado cada vez mais. Não vai expandir, não. Dessa forma não expande, não. A gente expande com conhecimento. Porque a verdade, ela liberta. E verdade absoluta, eu sempre falei desde o início da live, eu não tenho. Eu acredito que ninguém tem. Mas como a gente entra nessa questão de milagres, e inclusive vou voltar para ela, né, Lindy? Acabei adentrando em outros temas. Ah, Érica, você não acredita em extraterrestre? Acredito. Acredito que nós não estamos sós nesse imenso, belíssimo universo infinito. Mas eu coloco um caráter mais científico, mais racional nessa questão. Acredito que recebemos influências lá no passado, a própria história dos Atlantes mostra isso. O período em que eles eram menos físicos, mais etéreos. Então, acredito que houve sim uma influência lá no nosso passado. E daí houve um desenvolvimento. E essa humanidade já bastante desenvolvida, anterior à nossa, influenciou esta também. Mas vamos ter discernimento na hora da gente avaliar as coisas. Não vamos ficar acreditando nas lorotas sempre, sempre não, porque a gente vai se perder cada vez mais. Vai cair nessas manipulações do sistema, que é isso que eles querem. Daqui a pouco vai ter uma invasão alienígena, viu? Pode ter certeza. Uma simulação, vai ter uma falsa invasão, e aí, porque eles já têm tecnologia para fazer isso. Eles têm tecnologia para fazer, porque eu não vou adentrar muito na questão ufológica. Depois eu vou fazer e vou trazer um bom material aqui. Porque só o que tem é patente tecnológica.
e a gente não faz ideia. E aí a pessoa vê ali e pensa que já é de outro mundo e tal, enfim. Então, o discernimento é muito importante nessa hora. E voltando para a questão dos milagres, o que eu quis relacionar com o ilusionismo, inclusive está retratado naquela série, outra série que eu queria indicar para vocês, pessoal, Messia, não é, Lindy? A Lindy assistiu recentemente essa série, eu já tinha assistido há um tempo atrás, e ela mostra justamente essa questão da criação desses messias, porque não foi só um. A história mostra vários. E eu indiquei um livro aqui falando sobre isso, vou indicar esse outro aqui, ó, 1666. Esse livro aqui é pesado. Só tem inglês também, certo, pessoal? Geralmente minhas fontes, a maioria estão em outros idiomas, que nem sempre os livros, esses livros bons, às vezes não tem tradução para o português, infelizmente. Mas eu faço esse trabalho de traduzir, de propagar, tanto aqui como nos grupos, aqui no Arqueologia com a Erika no Instagram. Eu indico muitos livros, tem nos stories, vocês, assim, acompanhem os stories, que eu estou sempre publicando material importante também. Tem, inclusive, pastas de stories salvos, com vários livros, leituras, né? Super indico. Então, eu sempre estou indicando livros. E no meu canal lá no YouTube, eu quero também levar esses estudos, porque lá eu vou poder aprofundar mais, vou poder mostrar slides para vocês, porque é importante essa questão do slide. Nossa, está falhando. Está falhando, mas agora melhorou. Tá, a internet acho que é porque é muita chuva aqui, muita chuva mesmo. Mas é isso, pessoal. Então, assim, essa questão messiânica que eu falo, a Érica está denegrindo a imagem do Messias. Não é isso. A gente está mostrando como nós tivemos vários Messias e como eles vêm sendo criados ao longo da história. É ler. O que falta é ler, pesquisar a leitura e correlacionar esses estudos. Então, a série, o Messia, que passa. É na Netflix, Lindy, essa série. É, na Netflix. Essa Messiá. série, Messiá, né? Ela mostra a mesma história. O cara lá que se torna o Messias, começa a realizar milagres, né? Então, ele mostra tudo isso. E, na verdade, o cara era um ilusionista. E fazer certas manipulações. Então, a gente pode também excluir esse fato, né? Isso que show, Lindy, dessa série. Então, essa série vai entrar agora basicamente no que a gente está falando sobre os milagres, né? Sobre as pessoas dizerem que, ele é o Messias. Mas por que ele é o Messias? Ele faz milagre. Mas como assim? Ele curou a pessoa lá. Como que ele curou? Ele falou para a pessoa, viu? Caminha aí, anda, levanta e anda. A pessoa saiu caminhando e andou. E o que mais? A pessoa estava ali de cama e ele chegou e falou, viu, levanta. A pessoa levantou. Ou seja, isso aí não é exatamente um milagre. Isso aí foi a fé da pessoa que entrou em ação usando aquela pessoa ali, que supostamente para ela é um santo, ela usou como ferramenta, né? E aquela energia que ela exalou, vamos dizer, que é a fé, ela colocou toda ali, aquilo refletiu nela. Exatamente. Curou. Então, por isso que hoje, aliás, ontem, digo ontem, no nosso passado, ontem nos ofereceram o Messias, nós agarramos. Hoje ofereceu, nós agarramos. O Messias, um Salvador. Amanhã vão oferecer outro. Vai Se vir a outros gente... dias, provavelmente virá outro. Quantos mais? Provavelmente vai vir Exatamente. outro, vai ter uma nova religião, vai ter um novo Messias, tudo isso. E aí a gente vai continuar. Quando que a gente vai assumir Pois, e a nossa divindade, né? Porque a gente pode fazer. O próprio Jesus dizia, né, na Bíblia: vocês podem fazer o que eu faço. Enfim, exato. muito do que a Lindy falou aí vem sendo, e eu acredito que vai começar cada vez mais a ser explicada pela física quântica, por esse Sim, dom. e por que é que eles fazem isso? Eles te oferecem um Salvador, te oferecem um Messias fazendo milagre, por quê?
para poder te diminuir. Você nunca vai encontrar consigo mesmo, você nunca vai saber quem realmente de fato você é, o poder que está aqui dentro de você. Você nunca vai conseguir se autoconhecer, porque a partir do momento que você se conhece interiormente, você vai entender o poder que você tem. Você pode cocriar, você pode construir e você pode destruir. Então, vamos supor, se o mundo lá fora tá um caos lá fora, você fala, não, eu não vou participar daquele mundo, eu vou ficar no meu mundo aqui. Você faz o seu próprio mundo. Ali, enquanto tudo está caindo lá ao seu redor, você está vivendo e achando bom ali dentro. As pessoas se olham e falam, mas você não quer participar disso? Como que pode você estar dando risada enquanto o outro está morrendo lá fora? Ou seja, ele quer que você participe também da tristeza e do caos, porque você não é capaz de ser uma pessoa alegre enquanto o outro está sofrendo. Mas aí a gente tem que entender, cada um tem as suas escolhas. Você pode, sim, olhar aquilo ali, mas aqui dentro de você, você está virando, mexendo e sendo outro. Você está ali em ebulição ali dentro, para não deixar aquilo te entrar dentro de você. Não é? Exatamente. Nós temos que nos conhecer a si mesmo. A partir disso, você próprio, quando você tiver algum tipo de doença, porque quando você se conhece a si mesmo, é muito raro você adoecer, porque você está numa determinada energia ali, ó, elevada, positivo. Você está positivo. Quem está positivo não adoece. Então, o que acontece? Eu tive uma experiência, várias experiências quando eu estava no cristianismo. Como? Curando pessoas. Curei pessoas. Cheguei a curar pessoas. Eu curei? Não. Eu não curei ninguém. E as pessoas começaram a me seguir. As pessoas começaram a imaginar que eu era um milagre nas mãos de Deus. Deus me usava. Deus não me usava nada. A própria pessoa se curava. Por quê? Porque ela confiava em mim. Ela confiava no que eu dizia. Assim como a série e o Messias dizia. Tinha uma menina que ela era cancerosa nessa série. Então, alguém perguntou para ele, você curou a menina? E ele disse assim, você crê que eu curei a menina? Olha só o jogo. Olha o jogo. O que ele faz? Parti. Ele jogou para ela. Se ela disser, se ela tiver fé e falar, eu e mesmo assim, são esses salvadores, esses messias que eles nos oferecem. Você se cura, usando ele como ferramenta. Tanto que hoje Jesus é um arquétipo completamente poderoso. Tem gente que vê Jesus, tem gente que está aí com câncer e fala, não, Jesus vai me curar, eu tenho fé disso, e ajoelha e ora, e ele curado. Foi Jesus que curou? Não, foi você que usou o arquétipo, usou a ferramenta e se curou. Ah, mas eu tinha uma doença incurável, eu fui na igreja, chegou lá, o pastor orou por mim, olha, em nome de Jesus, eu fui curado. Óbvio! Lógico que foi. Você usou a sua própria ferramenta, a sua própria energia, a sua própria fé para se curar. Tanto que tem uma passagem na Bíblia que diz assim, o Jesus, ele fala assim, se tiveres fé e disseres para aquela rocha, aparta-te para outra banda, ela vai para outra banda. Óbvio que vai. Você colocou toda a sua fé, toda a sua energia positiva nela. Então, quando o nosso colega, ele diz, mas aprende milagre, né, esse tipo de coisa, foi alguma coisa assim que ele disse, aprende na escola? Sim, você aprende na escola. Principalmente na escola de magia. Você aprende a hipnotizar alguém para ela deixar você aqui na mão dela. Você chega numa igreja, vou dizer a neopentecostal onde eu ia, tinha pastores que eles tinham, eles estudavam hipnose. Então, se a hora que ele fosse orar pela igreja e ele fizesse isso aqui para a igreja,
Quando ele só dele apontar o dedo para a igreja já começava a falar em dom de língua. Outros, só dele apontar para alguém, vem aqui na frente, essa pessoa está endemoniada, vem aqui. A pessoa ia lá na frente endemoniada. Quando ele fazia assim, mandava olhar para o dedo dele, ele hipnotizou aquela pessoa. Aquela pessoa fazia tudo o que ele queria. É você, diabo? É que sou eu. Como é que é seu nome? Seu nome é Pombagira? Sou Pombagira. Seu nome é Lúcifer? Sim, meu nome é Lúcifer. Ou seja, se ele entregasse ali na mão da pessoa uma cebola e falasse, come essa cebola, que essa maçã é gostosa, a pessoa ia comer. Ah, mas que maçã maravilhosa. Então é isso que as pessoas têm que entender. É isso que vocês têm que entender. Você é um Deus, você não precisa de Messias, você não precisa de Salvador. Você é um Deus. Está tudo aqui dentro, está tudo aqui. Não deixa ninguém te manipular, pelo amor de Deus, não deixa. Estudem, pesquisem. Sim. Mas não Infelizmente, deixa. ainda hoje, né, as pessoas caem muito nessa. Uma vez eu vi um pastor que o suor dele curava. Enfim, eles fazem comércio. Ah, compre a toalhinha, essa toalhinha aqui, ela tem um poder de fazer isso assim, assim. E um álcool que é bento por mim, e você não vai pegar Covid, né? Aí não pode nem falar sobre isso, nossa. Ai, gente, capuliu. Mas, enfim, enfim, você não vai adoecer e tal. E muita gente cai nessa, gente. Às vezes dá um desânimo, mas eu sei que a gente não pode desanimar. A gente tem que continuar firme e forte, mas, assim, às vezes é complicado, porque essas limitações, estão em várias áreas do conhecimento, inclusive na área da saúde, eu trabalho com isso, então, assim, eu vejo como o conhecimento muitas vezes deixa de evoluir em certas situações por conta das crenças limitantes, dos velhos dogmas, inclusive na ciência, a gente está vendo isso. Ideias na física, enfim, várias áreas, ideias defendidas e que se tornam dogmas, como se fossem dogmas religiosos, ideias que foram defendidas no passado assim, e parece que elas, assim, que ninguém pode, como é que eu posso dizer, pensar diferente, questionar essas ideias. Não podem ser questionadas, não pode vir alguém e mostrar realmente que não é dessa forma. Ah, mas foi fulano de tal, grande cientista tal, que formulou dessa forma, ele descobriu isso e funciona dessa forma. Mas e se for diferente? Se surgir uma nova teoria, uma nova demonstração científica, enfim, está tão engessado o próprio conhecimento acadêmico, infelizmente, em várias áreas, na arqueologia também. A gente vê muito isso dentro da universidade. E é isso, pessoal. Eu sempre, o que eu falo é não se limite. Não se limite, porque se ficar limitado ali, não vai expandir, não vai evoluir, vai ficar sempre naquilo. Não, isso é isso e pronto. Isso é dessa forma e acabou-se. Entendeu? Aí a gente deixa de conhecer coisas novas, deixa de expandir esse conhecimento, de nos elevarmos. É isso, infelizmente é o que acontece. Gostaria de falar algo mais, Lindy, sobre esse assunto? A gente indicou aqui a série Messiá, e que é bem interessante, né, para o pessoal assistir. A gente já tinha indicado um documentário também. Alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Será? Deixa eu Pra... olhar. Não, eu acredito que seja isso. Tem alguma consideração final para fazer, pessoal, sobre esse estudo? A mim, você Sim, diz? Ah, sim. sim. Tenho. Eu gostaria de deixar registrado para você que está nos assistindo, para você que vai nos assistir. O Deus, o Salvador, é você. É você o dono da sua caminhada. É você que é
o total responsável pela sua caminhada. Se você errou, conserte. Porque não foi o diabo que foi lá e te atrapalhou. Foi você próprio que escolheu um caminho errado. Então você tem a chance de voltar e consertar. Pense que você é o Deus do seu próprio caminho, da sua própria caminhada. Você constrói e você destrói. Então, ó, pense. É só isso. Gostaria de dar uma boa noite a todo mundo. Isso já resume tudo, já resume muita coisa. Então, pessoal, a gente vai voltar, né, Lindy, mais outras vezes, muitas vezes. Vamos ver se próxima semana a gente consegue trazer mais um tema para abordar aqui. Tem um livro muito interessante que a Lindy, ela até falou rapidamente sobre ele, e eu tinha uma vontade de abordar mais sobre esse livro, o livro do Midi, que envolve a questão teosófica também, relacionado ao gnosticismo, a esse assunto também dos apócrifos. Seria um livro interessante para trazer. Qual o nome do livro mesmo? Mid, Mid, só um minutinho que eu estou com ele aqui. Olha, é esse livro aqui. Certo. E essa figura também foi muito importante durante todo esse processo, né? Gnosticismo, teosofia. E seria E legal vamos, fazer uma abordagem assim maior sobre esse livro, caso você queira abordar na próxima, ou continuar o tema do Joséfo, né, que foi outra figura, um historiador lá da época do Império Romano, romano-judaico, judeu, e ele foi uma figura importantíssima dentro da criação do cristianismo, do messianismo. Então, a gente pode abordar um desses temas, caso o pessoal queira algum outro tema, ou quiser dar alguma sugestão, ou apontar entre esses dois temas que eu citei, e aí pode colocar nos comentários, e a gente vai avaliar e definir direitinho, e aí eu vou ficar anunciando, quando a gente já tiver um tema definido, a data, se realmente será na próxima quarta, e aí eu vou ficar divulgando aqui, né, para vocês nos stories. E sigam lá o Arquibíblica da Lindy. A Lindy Barbosa a também tem Arquibíblica. Ar... Bíblia. Ai, meu Deus, eu falando bíblica. A Arquibíblia. A E Arquibíblia. Porque assim, se colocar uma coisinha errada no Instagram, vai parar em outro Instagram. É da Lindy, é, do Diogo, são pesquisadores dessa área, certo, pessoal? Eles têm o YouTube também. E é isso. Então, vamos até a próxima live com esse tema, um tema muito polêmico e às vezes as pessoas, não sei, às vezes ficam um pouco revoltadas com o tema, se chateiam, às vezes vem falar com a gente, até no PV, e fala umas coisas assim no privado e fala, sabe, fala que não tá certo, que não gostou. A gente percebe logo que a pessoa tem muita crença ainda limitante porque se é, não tivesse, não se chatearia, porque é apenas um estudo, a apresentação de informações de documentos, apenas isso, para que todos possam avaliar melhor, tá bom? exatamente. Lembrando, Érica, que eu quero até mandar um abraço para o Diogo. E hoje ele não pôde participar. Ele teve um probleminha lá, e ele não conseguiu participar conosco. Mas na próxima, com certeza, ele vai estar. Pronto, na próxima ele vai estar participando, trazendo mais informações, trazendo também perguntas, eu me lembro que ele elabora umas perguntas bem legais, interessantes, e é bom esse bate-papo, né? Duas, três pessoas, ou até mais. E a Lindy também tem o irmão dela, seu irmão é sociólogo, não é isso? É, ele é sociólogo, ele é escritor. Também muito escritor, pesquisador de diversos temas, e eu gostaria muito também da presença dele, a gente combinar uma live depois para trazer ele aqui, certo? Porque eu sei que vai ser riquíssima, principalmente falando dessas questões mais assim, de doutrinas religiosas. Com certeza ele sabe muito também. E, pessoal, Sabe? podem deixar perguntas nos comentários, estejam à vontade, tá bom? E lembrando que a gente não está aqui pregando uma verdade absoluta, a gente está trazendo informações desses documentos e tentando mostrar um pouquinho disso tudo, dessa questão messiânica. E com relação ao livro, O Messias de César, eu vou estar publicando lá no canal Arqueologia com Érica no YouTube, vai ser um dos livros que eu vou utilizar lá em estudo,
vou publicar um estudo sobre ele, levando uma videoaula com slides, explicando detalhadamente esse livro. Tá bom? Lá eu vou poder fazer isso direitinho. E um dos intuitos lá do meu canal é justamente esse, a abordagem de estudos desses livros. E muitos são livros em outros idiomas, inglês, russo, romeno, e às vezes as pessoas têm dificuldade para ler esses livros, e é legal já levar um estudo sobre essas leituras, porque aí vocês ficam cientes, né, de tudo isso. Eu gosto muito de indicar livros, a Lindy também gosta muito de indicar livros. E é isso, pessoal. Obrigada a todos, gratidão infinita, todos que participaram, os que não puderam ficar até o final. Quem ainda vai assistir, eu agradeço todo o apoio, aqui no canal e assim compartilhem com outras pessoas. É um assunto que merece ser levado adiante, merece ser conhecido, ser investigado. Ah, mas esse livro, vá atrás do livro, consegue o livro, vá investigar, pesquisar. Então a gente sempre está trazendo livros, indicando filmes, documentários que possam ajudar nesses estudos, tá bom? Então é isso. E sigam lá o canal da Lindy, os canais dela, tá bom, pessoal? No Instagram, que tá aí para todo mundo ver, e também com o mesmo nome, o mesmo ícone lá no YouTube, tá certo? Muitíssimo obrigada, Lindy. Adorei as informações. Vamos expandir cada vez mais esse conhecimento, trazer mais e mais informações para as pessoas, tá bom? Muito Sim, obrigada. Então, pessoal, obrigada. boa noite a todos. Tchau, tchau. A live vai ficar gravada, tá bom? Para quem não pôde concluir assistir tudo, ou quem ainda vai assistir, vai ficar gravadinho aqui, tá bom? E sexta-feira eu vou estar trazendo uma outra pessoa, um outro convidado, para estar falando também dessa parte arqueológica do livro dele, tá bom? Desde já agradeço a todos. Lindy também. Lindy, muitíssimo obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.